galera, tá começando mais um Unitalks, o podcast oficial da Unital Engenharia. Eu sou o Igor, sou da área de orçamentos. Esse aqui é o Maurici, também da área de orçamentos. Boa noite, pessoal. É isso aí, galera. Então, antes de mais nada, já segue a gente no Instagram, já segue a gente no LinkedIn e também se inscreve aqui no YouTube, beleza? Tô contando com o engajamento de vocês. Hoje, o assunto é novos negócios e incorporação. E a gente trouxe aqui, tá trazendo de novo, né? O nosso diretor e sócio fundador da Unitar, Henrique Drummond. Boa noite, galera. Muito bem-vindos. Tamo junto. Vamos lá para mais um papo hoje. Bora. Mas para começar, é Henrique ou é HD? Vulgo Eis HD, a questão, né? hein? Eis a questão. Problema é quando o cara chega... Lembra do Emerson, cara? Sim. Pô, você subiu com o HD... Bom, essa aí é uma piada interna. Em outro episódio a gente explica essa história aí. Mas o HD, em algum momento a gente vai soltar HD aqui no episódio, então... Enfim, vambora. Né? É isso aí. Cara, a gente... Bom, primeiro se apresenta, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra galera quem que é o HD. A gente já falou isso no primeiro episódio, que a gente apresentou todos os sócios e tudo mais, mas acho que vale explanar um pouco isso também. Bom, vamos lá. HD primeiro é Henrique Drummond, tá, galera? O pessoal já começa, né? HD externo, interno, sai fora. SSD? Sai fora. Mas brincadeira. Pessoal, vamos lá. Prazer em falar com vocês aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, Unitalks. E vamos embora para mais um papo. Cara, eu tô aqui tocando a parte de incorporação e novos negócios da Unitar. Acho que a minha carreira ela foi direcionada mais para essa parte. Eu vivenciei várias áreas na última empresa que a gente trabalhou. Fiz meio que um job rotation, vamos falar assim, de 2 anos em cada departamento. E acho que adquiri uma experiência que hoje me confia esse trabalho de incorporação e novos negócios. Vamos lá, quais são as perguntas pra gente bater um papo aí hoje? Legal. E até pegando um gancho sobre essa questão da rotatividade nos setores, isso eu vejo algo fundamental. E ainda mais não onde você tá, na etapa que você tá atuando hoje, é muito interessante porque você tem um panorama da situação, né? Então, às vezes, no fechar de um negócio ali, na análise de um terreno, você já consegue ver, pô, eu já me estrepei aqui naquele outro setor quando eu estava atuando e eu sei que aqui vai dar pau. Então, isso te dá uma habilidade muito boa na hora de fechar um bom negócio, né? Ah, sem dúvida, cara. A área é multidisciplinar. Então, você entende um pouco de finanças, entende um pouco de direito, um pouco de comercial, novos negócios, orçamento. Então, é meio que uma questão mais multidisciplinar mesmo. Legal. Interessante. E aí, para iniciar nosso papo, HD, a gente queria entender aí um pouco mais da tua esteira, cara. Com onde começa, onde é o primeiro contato seu com o cliente, com o terreno. Enfim, queria entender um pouco mais aí do teu dia a dia, onde a gente começa e onde a gente finaliza aí. Legal. Cara, acho que assim, tudo começa pela parte de compra de terrenos, né? Óbvio, os corretores são quem nos trazem os negócios. Sim. Então, são pessoas legais, a gente tá junto. E são, de fato, quem nos confiam os terrenos, né? O corretor pode mandar pra gente, pro concorrente, pra vários. Mas então, acho que é uma questão muito de relacionamento. Acho que essa é a palavra, relacionamento, né? E a compra de terrenos, ela, cara, no final das contas, são pessoas. O terrenista, ele vai confiar a venda do terreno pra você. E, cara, na verdade, ele não vai confiar pra Unitar, ou pro outro concorrente, ou pro fulano. No final das contas, são as pessoas que estão do outro lado ali da mesa, sabe? Acho que é muito nesse sentido. A gente fecha um negócio e a gente vai estar na esteira desde o início até o final, né? Então, acho que esse é o grande segredo, no ponto de vista de credibilidade, entendeu? Tem um caso engraçado aí recentemente, de um proprietário. Esse cara é um portuguesinho. E portuguesinho meio mineiro, né? Eu, com propriedade, posso falar, né? Mineiro é desconfiado pra danar, né? O mineiro é o seguinte, cara, enquanto ele não conhece um cara que é conhecido seu, ele não faz negócio com você, tá ligado? Ele vai colocando tem que ter alguma conexão ali com você. Ele vai botando aquele papo trivial, né? Não, mas onde você é? De onde você veio? Onde você estudou você e tal? Você é filho de quem? Aquelas papos. Mas pra meio que ter essa conexão, assim. Sim. Então, esse cara, ele foi perguntando, cara, fiz 1 hora de reunião com ele, foi uma sabatina, assim, sabe? Perguntas. Quantas obras vocês têm? Quantos funcionários? Quanto é aquilo? De onde vocês vieram? Pararará. E aí, cara, fizemos uma reunião ali de 1h30, tranquilo, numa boa. Aí o cara saiu. Cara, o cara começou a rodar nossas obras sem me perguntar. E eu fiquei sabendo que o cara rodou aí umas 3, 4 obras. Eu falei, caraca, bicho, olha só, o cara é bem desconfiado mesmo. Então, o que eu quero dizer assim, no final das contas deu certo, a gente fechou o terreno e tá dentro da Unitar. Boa. Então, assim, é uma questão mais de relacionamento, isso que eu queria dizer. E assim, você falou sobre os corretores, né? O corretor fica te ligando ali, te oferecendo um terreno. Lógico que você não fica ali de boa, né? Fala, pô, peraí, vamos esperar o corretor que vai me ligar me oferecendo um terreno. Como que funciona também você buscar um terreno? Claro que você tá passando de carro, opa, um terreno aqui, vou lá ver qual é que é. Às vezes sim, né? Às vezes você tá passando, vê um terreno e fala, opa,
Deixa eu ver Terreno é qual que interessante, vou anotar aquele telefone ali, anotar aquele É, contato. talvez. E voltar lá depois, enfim. Sim. Mas o ponto da pergunta é esse. Como que funciona, de fato, você ir atrás do terreno? Cara, Então, tem os terrenos que vêm até você, mas tem os terrenos que você tem que ir atrás. sim. Né? A prospecção, ela começa de uma forma ativa e no final ela acaba sendo passiva mesmo, de fato. Então, a prospecção ativa nada mais é porque tem imobiliárias em cada bairro. Então, primeiro você define o seu foco, qual produto que você quer, qual região que você quer. E, cara, cada bairro tem suas imobiliárias ali. Então, os caras locais. Esses negócios local funcionam muito, porque, de fato, o cara da imobiliária local, ele conhece os proprietários, sabe quem são os caras que estão vendendo terrenos ali. Então, uma prospecção ativa, primeiro você define o local que você quer, qual produto que você quer, busca as imobiliárias locais da região, e ali eles começam a te oferecer terrenos. E começa assim, um conhece o outro, o proprietário, um terrenista, um corretor. Então, essa indicação, ela primeiro começa uma prospecção ativa, depois ela começa a ser passiva. É mais ou menos dessa forma que isso começa, assim. Todo modo geral, o networking, né, é importantíssimo pra gente na hora de adquirir um terreno, certo? Fundamental. Exatamente, fundamental. Muito Legal. bom. E aí, adquirir o terreno. Qual que é o próximo passo? Cara, vamos lá. A gente tem uma esteira, né? Essa esteira de incorporação e novos negócios. Então, adquirir o terreno. Próximo passo, a gente, de fato, entender o que aquele terreno produz. O que quer dizer isso? O que o terreno produz, né? Quantas unidades? O que cabe naquele terreno? O que não cabe? E aqui em São Paulo, acho que é uma parte muito positiva de trabalhar na capital, que a gente tem muita informação. Por um lado, a gente tem lá 20 milhões de pessoas, né? Maior uma cidade do Brasil, enfim. E a gente tem pelo menos uma parte organizada, assim, do ponto de vista de legislação. Embora ela mude com frequência, mas ela é clara e a gente consegue buscar informação. Diferente, por exemplo, de buscar um terreno no interior de São Paulo. No interior, você chega, bate na porta da prefeitura, tem esse terreno, me dá uma diretriz. Aí vai lá e te passa quais são as diretrizes daquele terreno. Em São Paulo é diferente, cara. Em São Paulo a gente tem muita informação online. Então, exemplo, o cara te mandou um terreno, você fechou, a negociação funcionou, parou de pé. Aquele terreno você consegue saber o quanto que ele produz, qual que é o zoneamento dele. Você tem muita informação que a gente consegue ter online. A partir daí a gente passa para um estudo de massa. O que é um estudo de massa? O estudo de massa é um estudo arquitetônico. Quais unidades que eu vou fazer? Você passa um briefing ali para o arquiteto. Ou seja, arquiteto, parceiro, nesse terreno aqui eu quero fazer unidade de 2 dormitórios, sem vaga, ou 1 dormitório. Então você faz uma pesquisa de mercado para entender qual que é o produto daquela região. Bom, beleza, temos um estudo arquitetônico. O próximo passo, aí a bola é com vocês. Eu sou sabientistas, né? Aí eu passo a bola para os sabientistas. Então, aí beleza, aí vem pro orçamento, né? A gente falou então um pouco do estudo de massa, mas nessa etapa a gente tá muito voltado, a gente fica muito em contato com o numérico, que é o que você falou, quanto produz aquele terreno. Então é um monte de número e o estudo de massa ali, de forma geral. Feito o orçamento. E aí? Deu gol, qual que é o próximo passo? Próximo passo. A gente vai para um estudo de viabilidade econômica. O que é o estudo de viabilidade econômica? Basicamente a gente vai analisar quantas unidades aquele terreno tem, vezes o preço de venda, a gente chega num VGV. Esse termo é muito utilizado. Ele falou, o que é VGV? VGV é valor geral de vendas. É o valor total que aquele terreno produz em unidades versus o preço de venda. Então, e negócio a gente fala em milhão. Os caras falam, pô, esses caras só mexem com milhão, né, cara? Mas assim, quando a gente vai falar em número de unidades versus o preço de venda, então de fato a gente sempre fala de milhão, porque, Sim. cara, se você falar 10 unidades de 10 unidades vendendo a 200 mil, já tá falando 2 milhões. Então, sempre a gente olha esse número de milhar. Então a gente tem um VGV e a gente tem uma lista ali dos custos e despesas do empreendimento. Então, os principais, o custo de construção, a taxa de construção, aí tem a corretagem, tem despesa de marketing, de vendas. Então, a análise da viabilidade nada mais é do que a receita, as despesas e o lucro do empreendimento. Desconta os impostos na última, tem o EBITDA, tem a TIR, a taxa de interna de retorno, aí tem essa parte toda de finanças mais refinada. Que é uma sopa de letrinhas, né? Exato. Mas, basicamente, a gente se resume a receita e despesa e se a viabilidade ela funciona ou não, se ela atinge uma margem mínima que as incorporadoras exigem. Legal. Esse é o próximo passo. E é legal que nesse pouco tempo do Henrique explicando pra gente como funciona o dia a dia dele, né? Já deu pra ver o quanto multidisciplinar Tem uma que ser. pessoa que trabalha nesse setor precisa ser. Boa. Porque a gente começou falando que a gente trata com pessoas, ou seja, você tem que ter aquele lado de empatia, aquele lado de entender. E agora a gente foi para um lado de finanças, ou seja, uns números complexos e taxa de juros e tudo isso do business, né? Do negócio, do que transforma tudo em... Deixa tudo isso em pé. Então, putz, cara, até aqui
Interessantíssimo essa conversa e aí, nossa. pegando um parênteses sobre a questão da viabilidade, eu, enfim, tive contatos várias vezes, né? Ainda tenho contato várias vezes com as planilhas de viabilidade que a gente tem e tudo mais, mas como equilibrar todas as contas? Então, eu imagino o seguinte, a gente sempre vai pro mais eficiente, né? Então, é ter um custo, lógico que a gente não vai sempre no mais barato, a gente vai sempre no melhor custo-benefício, versus um produto que é vendável naquela praça, mas também equilibrar todas as contas, por exemplo, o marketing, a corretagem. Eu tenho que fazer um rearranjo nisso, porque se eu tiro muito do marketing, eu deixo de vender. Se eu deixo de vender, eu desacelero minha venda. Se eu desacelero, eu tenho que ter mais fluxo de caixa, mais exposição de caixa. Então, como que é esse equilíbrio assim, sem deixar a peteca cair? Igor, esse é o desafio, cara. Esse é o desafio do setor como um geral. Assim. A pergunta-chave, né? Acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Boa. Mas, cara, acho que a gente trabalha com parâmetros. Acho que, vamos falar assim, pô, mas como é que você sabe o preço de venda? Hoje você tem ferramentas ali, você tem as imobiliárias, que a gente consegue ter informações. Então, nada é tirado, né? Vamos falar assim, pô, eu acho, né? O tal do eu acho é péssimo. A gente tem que realmente ter dados pra gente conseguir ter consistência dos números. Acho que isso é muito importante. Então, assim, com todos os parâmetros que a gente conhece de mercado e nada mais do que ali o termômetro mesmo ali no mercado pra gente saber se aquilo ali para de pé ou não, se a corretagem é 5%, se é 6%, enfim, a prática de mercado, vamos dizer assim, né? A gente volta um pouco pro networking, né? Então, assim, a gente tem parceiros, a gente constrói para outros players também. Então, a gente tem relacionamento com os incorporadores. Então, essa troca de figurinha, cara, ela é fundamental pro nosso setor. Então, isso é interessante. Acho que esse é um resumo assim de que quão importante isso, né? E essa questão do network é muito nome na praça, né? Então tipo, às vezes você enxerga. Claro que a gente é idôneo aqui, valores não estão em discussão, né? Mas às vezes você vê alguma oportunidade de tirar vantagem, e se você tira vantagem daquilo, cara, é o negócio de uma vez só. Você não vai ter mais outro negócio com aquele cara. Porque você deu um tombo no cara, esquece. Exato, cara. Você esquece. Então você quebra um vínculo. E pra você, pra área, né, que você tá atuando, eu vejo que essa relação é primordial. Sem dúvida. Então sempre tem que estar com os valores e princípios em dia. Sempre ali dormindo, colocando a cabeça no travesseiro e dormindo tranquilo, sabendo que você tá fazendo o papel honesto ali que tem que ser feito, né? Cara, com certeza. É o que você falou. Senão a gente faz um ciclo só, né? Exatamente. Então a gente quer isso aí prosperar para outros ciclos, sem dúvida. Então esses valores aí são fundamentais. Boa. E voltando até no começo da conversa, né? A gente falou do terrenista, do dono de um terreno. A gente constrói uma relação com essa pessoa do primeiro momento, às vezes, muitas vezes até uma finalização de um processo como um todo, né? E esse cara não necessariamente tem um terreno só, ele tem outros terrenos, outras pessoas, e aí entra de novo o networking. Então, é realmente um ciclo. Mas é bem legal, HD, entender isso. Legal. Interessante. Aí, HD, a gente tá falando ainda sobre... A gente tá muito no começo do negócio, ainda muito na viabilidade, né? E aí você falou da questão do zoneamento e tudo mais. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso, que eu sei que o zoneamento tá 100% associado à produtividade do terreno. Exatamente. Quanto aquele terreno vai trazer de lucro para a empresa ali. E como que funciona as zonas aí? Porque é uma zona, né? Eu queria entender No final, é uma zona, né? Exato. Tudo uma grande zona. Trocadilhos à parte. Cara, em se tratando de São Paulo, isso é muito legal porque isso é bem regrado e bem delimitado, né? A gente tem ali algumas ferramentas, vou dar um exemplo. Tem o GeoSampa. Pô, o GeoSampa, você vai lá, entra no GeoSampa, é público, então a informação é sempre pública, isso é muito importante. E ali a gente consegue saber quais são os zonamentos. São Paulo, ela tem se movimentado muito no sentido dos eixos. Legal. Acho que os eixos eu queria, talvez, colocar um tema... mais, né? Explanar um pouquinho mais, porque é uma questão, de fato, de mudança de conceito de como viver. Né? São Paulo, cara, você demora 1 hora para dar 5 km São Paulo, né? Exato, então, a questão do trânsito em São Paulo, ela é caótica. E o mercado imobiliário tem total influência nisso, né? Sim. Então, pô, a questão o que é, né? As zonas de eixo em São Paulo? São as zonas de eixo próximo ao transporte público. Porque a gente quer incentivar que as pessoas andem mais de transporte público e reduz o trânsito da capital. Então, a gente tem as zonas de eixo, que são os corredores, os principais corredores de São Paulo. Essas são delimitadas e elas têm incentivos para você fazer empreendimentos, às vezes, com menos vagas ou com 0 vagas, porque ela está próxima do metrô. Então, as zonas de eixo, até um dos focos nossos, assim, da Unitar, sabe? De fazer produtos nessas zonas de eixo, que a gente consegue verticalizar mais, a gente tem mais produtividade no terreno. Então, são terrenos
podem ser até menores, mas a gente consegue verticalizar ele bastante. Então, a gente não tem um limite de gabarito, ou a gente tem uma produtividade melhor nesses terrenos. A capacidade dele aumenta consideravelmente, né? Exatamente. Legal. Através de vários incentivos. Saindo um pouco dos eixos, é muito interessante também esse zonamento, porque a prefeitura não quer incentivar tanta verticalização. Então, fora dos eixos, a gente tem limites até de gabarito, de altura. Então, a gente encontra isso em zonas que não estão nos principais eixos da cidade. E aí já são outro tipo de produto. A prefeitura já quer incentivar um produto com vaga de garagem, um produto que tem ali... não são apartamentos tão compactos, então tem outros incentivos, entendeu? Então, essa questão do zoneamento em São Paulo que você citou é fundamental, cara. Mas a parte legal é que, de fato, a gente tem muito acesso a isso ao público. Então, a gente consegue ter informação diferente do interior que eu comentei. Você não precisa ir lá na prefeitura, consultar, puxar um pergaminho para o cara entender. Então, hoje isso é tudo mais sistematizado, eletrônico, assim, é mais simples. E é interessante você falar do GeoSampa, até a gente, na hora de fazer o orçamento, a gente usa o GeoSampa, né? Porque às vezes vem às vezes de uma incorporação que possivelmente seria um cliente nosso, que será um cliente nosso, às vezes já vem com estudo de massa e a gente tem pouquíssima informação. Então o GeoSampa é uma baita ferramenta, né? Eu vejo o GeoSampa o seu melhor amigo ali no que diz respeito a ferramentas. Eu queria entender quais outras ferramentas você utiliza ali. Eu entendo que tem a planilha de viabilidade, tem o GeoSampa, mas quais outros ali para entender mercado, entender o terreno e tudo mais? Cara, acho que assim, tem uma que eu tenho utilizado recentemente, o Orulo. O Orulo é uma ferramenta legal para a gente conhecer um pouco dos concorrentes. O Orulo é bacana porque é o seguinte, o mercado de corretores de venda de apartamento, eles usam muito essa ferramenta. Então, eles imputam informações ali do stand de vendas. Então, cara, antigamente a gente rodava todos os stands de venda, vamos dar um exemplo, e a gente, para buscar informação de preço de venda, para buscar informação de quanto o cliente está pagando, qual que é a renda daquele cliente naquele local. E hoje essa ferramenta consolida todas as informações através de um mapa. Então, basicamente, você tem um mapa da cidade de São Paulo, e você vai naquelas regiões, você vê quais lançamentos que tem, você pode filtrar 2 dormitórios, 1 dormitório, 3, com vagas, 6, suíte, enfim. Em toda uma plataforma bem moderna, para você buscar ali quais são os preços de venda que estão sendo praticados naquela região. Isso ajuda demais hoje em dia, para a gente entender como é que está funcionando o mercado naquela região ali, né? Boa. Então essa é uma delas que a gente usa também. O Orulo a gente já teve contato, o Maurício também mexe bastante no Orulo, é muito interessante, ela é muito intuitiva, né? Exato. Tem uma dinâmica muito boa. E aí vamos pensar o seguinte, então, entendi meu zoneamento, entendi o meu produto, entendi meu preço ali, bonitinho, rodei meu primeiro orçamento com o meu estudo de massa, que era a única informação que eu tinha ali no que diz respeito à arquitetura e tudo mais. Deu gol, e aí eu vou fazer uma sondagem, vou me aprofundar mais para entender o que eu tenho no terreno e deu ruim. Cara, tem água, solo contaminado, e aí, quais são as resolutivas ali que a gente pode ter para poder seguir ou não seguir com esse terreno? Legal. Eu acho que assim, num contrato de compra e venda de um terreno, a gente sempre deixa essas condições resolutivas. O que é condição resolutiva, né? São, de fato, aquelas condições que a gente verifica no terreno antes da gente dar o gol, vamos dizer assim. Então, a gente assina como se fosse uma opção de compra e venda, em que a gente tem um prazo determinado para a gente fazer os estudos técnicos daquele terreno, para a gente ver se a gente vai avançar ou não no empreendimento. Então, dentro desse prazo, pode variar 60, 90, 120 dias, não muito mais, porque também o cara não quer ficar ali esperando você ali 6 meses no terreno dele cozinhando, você né? Sentado ali no terreno dele. Né? Exato. Então, dentro desse prazo, a gente faz os nossos estudos técnicos. Então, você deu o exemplo da sondagem, um levantamento planométrico, ou um arbóreo, que às vezes tem ali uma espécie arbórea ali dentro ali que você não pode cortar, suprimir. Então, a gente contrata especialistas de cada disciplina. A sondagem, o planner, o arbóreo. A gente tem ali também, às vezes, uma avaliação de entorno de vizinhança. A gente tem, às vezes, São Paulo tem a questão do alagamento. Então, enfim, são N situações. O alagamento você consegue ver no GeoSampa também, Esse né? também a gente consegue ver lá. Boa. Então, a gente divide a condição resolutiva em parte técnica e jurídica. Porque a gente também tem que a parte jurídica. Isso aí é um negócio que pega muito também em novos negócios. Boa. Porque a gente acaba aprendendo bastante, cara. Porque, cara, você primeiro vê matrícula. O que é matrícula? Pô, caramba. Matrícula basicamente é toda a informação do terreno. Ele mostra o histórico inteiro. Então, era da tataravó, que passou pro neto, que faleceu, que passou para outro, que outro comprou. Então, às vezes, ele tem um imbróglio, pode ser uma empresa, ele tem uma dívida. Então, a gente acaba tendo essa análise jurídica muito aprofundada também para saber se a gente pode ou não comprar aquele terreno. Muitas vezes, a parte técnica viabiliza, a parte comercial viabiliza e a gente trava no jurídico. Porque ali tem um inventário, uma questão mais
complicada de se desenvolver ali, entendeu? Então ela pode ser resolutiva ou ela pode se estender mais tempo. A gente falou assim, ó, proprietário, deu certo, o terreno funciona e tal, mas, cara, seu inventário aí não saiu. Ou, cara, eu posso te ajudar a resolver esse inventário? Se eu resolver, você tá comigo até o final? Beleza, vamos embora. Mas não, então ele pode, talvez, parar nessas questões. E então, você volta a negociar o terreno também, né? Exato. O cara tava valorizando o terreno dele pra caramba e chega, tem um monte de pepino lá e você fala assim, meu, e aí? Vamos renegociar esse preço, né? Exato. E eu costumo falar o seguinte, cara, o terreno, quanto vale um terreno? Vale X, quanto vale o terreno? Cara, o terreno ele vale uma fração do que ele produz. Então, cara, o terreno de 300 metros quadrados aqui ou ali, ele pode ser completamente distinto o preço. Porque esse terreno ele produz 6 vezes, esse terreno produz 2 vezes. Isso é um terço. Então, a questão do metro quadrado do terreno vai muito de encontro com o valor que ele tem, o valor que ele produz. Não sei se eu consigo deixar um pouco claro. Assim. É o preço e o valor. Exato. O preço é o que você vai pagar de fato e o valor é o quanto ele vai te trazer de riqueza, né? Exato, quanto ele vai produzir de unidades ali dentro. Né? Sim, e legal, HD, você comentando bastante assim sobre o seu dia a dia, que deu pra gente ver que tem que ter uma preocupação na hora de adquirir um terreno, né? Não é simplesmente, nossa, bacana, gostei do terreno, ele é plano, ele tá bem localizado, só que, de novo, puxando o histórico, né? A famosa capivara, você começa a encontrar ali vários pênaltis que o custo não é mais aquele custo inicial. E, de novo, tem que voltar a uma renegociação. Então, isso é um cuidado que você tem que ter bastante, né? A gente tem várias variáveis no teu trabalho, no seu dia a dia. Pode ser uma questão familiar, como você disse, ou pode ser uma sondagem ali que mostra um solo prejudicial para a construção. Então, cara, isso é bem interessante entender. Cara, no final das contas, a gente tá sempre buscando solução, né? Acho que, assim, nenhum problema ele é intransponível. É só a questão de a gente ver se é tempo ou se é dinheiro que vai pra gente solucionar. Então, aí, acho que a gente, abraçando a 4 mãos junto com o proprietário, a gente consegue chegar sempre numa solução. Acho que esse é o... Mas, do modo geral, hoje, qual que você entende aí que é um maior pênalti, assim? Qual que é o indicador aí que pra você sempre tem que estar chamando atenção aí? Cara, eu acho que, assim, é o que eu falei. São Paulo, nós temos 20 milhões de pessoas. É ótimo por um lado de vista que tem uma demanda habitacional gigante, que não para de crescer. Exatamente. Mas, por outro lado, também tem uma concorrência gigante. Então, esse é o desafio, né? Acho que entre o técnico e o jurídico, eu acho que depende realmente de cada negócio é um negócio. Mas tem uns que param de um lado, outros que avançam do outro lado. Acho que não tem vou falar, escolhe um aí pra... Não, acho que cada terreno tem sua peculiaridade, vamos dizer assim. Interessante. A gente explorou muito até agora em que momento você entra no negócio, enfim, em que momento você entra? Você entra do começo, né? Mas eu queria entender também até que ponto você vai no negócio. Até que ponto você fala assim, pra mim a catraca girou aqui. Claro que você sempre tá preocupado com as próximas etapas, obviamente. É igual a gente no orçamento. A catraca gira pra gente ali quando a gente termina o orçamento, mas a gente tá sempre acompanhando para saber o que desviou, o que não desviou, onde tem economia, onde tem estouro, pra gente estar sempre se readequando. É fundamental isso. Então, eu imagino que você sempre vai estar olhando ali a obra, né, na execução. Mas até que ponto você fala assim, daqui pra frente eu não tenho mais atividade? Onde que você para e passa o bastão para a próxima equipe? Cara, olha só, a incorporação, o desenvolvimento imobiliário, vamos dizer assim, ele realmente é do início ao fim. Ele é mais presente, vamos dizer, mais nas etapas iniciais. E a gente nem falou da aprovação do projeto, né? Acho que nós temos até que chegar nesse ponto também. Vamos voltar lá. Até dar uma marcha mas vamos lá. O negócio fechou, as condições resolutivas deram certo. Atendi a pauta técnica, a pauta jurídica, fechamos o negócio, próximo passo, projeto. Então aí a gente faz um trabalho a 4 mãos muito, muito forte, né? Com orçamento, com engenharia, para a gente desenvolver o melhor produto que seja mais técnico e econômico possível. E a partir daí a gente passa o projeto de arquitetura. Então a gente chama um arquiteto, nosso parceiro, desenvolve um projeto e a gente entra ali na esteira de aprovação de prefeitura. São Paulo também tem uma questão muito positiva nesse ponto, porque dependendo das condições do terreno e do projeto, a gente tem uma aprovação simplificada. Mas não são todos os terrenos, tá? Não é tão bom assim também não. É bom, mas tem porém. Mas... Então, assim, alguns a gente consegue entrar numa esteira mais rápida, outras têm uma análise um pouco mais aprofundada, mas estão, enfim, a prefeitura, acho que, se me perguntar, um desafio meu gigante nosso é essa questão dos órgãos públicos, né? Os órgãos públicos a gente tá sempre batendo na porta deles. Seja a prefeitura, DAE, CETESB, são quem dão os alvarás, as licenças, né? Então a gente tem que pedir as permissões para eles. Mas, basicamente, passar da etapa toda de incorporação, de projeto, aprovação de projeto e alvará, acho que naquele momento é que a gente meio que passa o bastão
para a obra, para a engenharia de fato assumir. Lógico que a engenharia também não entra nesse momento, ela entra desde o orçamento, com vocês, com a turma, né? Toda de planejamento, de projetos também, muito presente. E aí acho que esse momento é um kick-off, vamos dizer assim, para a gente passar bastão para a engenharia, para fazer aquela bela obra aí para a gente. E é interessante isso aí, de novo a gente volta no que você falou no começo, que é a habilidade de você ter passado por vários setores te dá essa visão, te dá essa capacidade para atuar do jeito que você atua. Porque você está no processo em várias etapas, você fica com ele durante muito tempo, né? E a gente sabe também que mesmo depois da obra iniciada, você continua acompanhando ali, você está ali com o olhar no radar ali, tá, pô, como que estão as vendas, tá sempre entendendo ali para retroalimentar a viabilidade. Né? Exatamente. Mas aí, entrando no ponto que você falou das aprovações, né? Você falou um monte de órgão aí, é uma burocracia do caramba. Queria entender ali quais são os pênaltis geralmente que a gente se depara e como aprender também. Acho que é sempre a retroalimentação, né? Cara, eu entrei na prefeitura com um projeto assim. Enfim, não foi aprovado. Tive o Comunique-se. Como não errar de novo naquilo, né? Acho que é sempre entender e aprendendo com os erros, né? Sem dúvida. É isso que eu quero entender dos desafios aí. Cara, olha só, acho que a legislação, às vezes ela é clara, mas ela pode dar dúvidas ali até pro próprio técnico, né? Dependendo ali. Às vezes a gente pega uma transição de legislação. Isso acontece muito. Isso aconteceu agora em São Paulo. Nós estamos falando disso, né? de 23 para 24. O plano diretor, geralmente a cada 10 anos ele altera. Então teve agora a lei de uso e ocupação, alterou os zoneamentos e alterou agora, às vezes, alguma questão de produtividade de terreno. Então você entrou com um protocolo ali e o técnico fica naquele negócio. O cara vai canetar, o cara vai dar a chancela dele, né? Ele fica na dúvida. O cara falou, pô, qual a legislação que tá valendo? Aquela passada ou tá na fase de transição? Então tem esses desafios, assim, que acho que aí sim a gente gera dúvida, porque pode gerar você entrar bem nesse meio, numa seara de transição de legislação. Isso pode acontecer. Entendi. Legal. Isso é bem interessante, assim, que eu vejo que é uma parte muito, muito burocrática e pouco técnica, sabe? Sim. E aí você acaba entrando ali nesse trecho, eu pelo menos, que eu sou um cara mais técnico, ali eu começo a entrar, pra mim, eu me perco. Eu realmente, assim, fico... Não vou dizer que eu fico perdidinho ali, porque tem vocês pra dar suporte, pra gente entender. Mas como não é uma área que eu tô atuando sempre, eu não me desenvolvo tanto nessas etapas, né? Sim. Acho que esse que é o ponto principal, porque cada um tem a sua caixinha, né? Por mais que a gente tenha muita interação, mas cada um vai ter sua caixinha. Lógico. Esse é o importante ali nesse aspecto. Mas ainda falando do acompanhamento do processo, então fizemos todo o desenvolvimento do produto, entendemos ali a praça, a gente está seguro. Cara, esse é o produto para essa praça. Lançamos. E aí não tá vendendo. E aí? BO, né? Cara, e você ainda acompanha essa parte. Não, sem dúvida. Acho que assim, depois da aprovação, né, a gente tem a questão toda do marketing, das vendas. Se posicionar, o cliente, querendo ou não, tem um encantamento. Cara, ninguém compra um apartamento. A maioria das pessoas compra um apartamento por uma vez na vida. E é isso mesmo, é o apartamento da, né? Porra, todos nós passamos já por isso. Falou, cara, o imóvel é um negócio, é uma etapa muito importante. É uma etapa que liga muito o emocional das pessoas, né? Quem tá comprando, porque às vezes vem junto um casamento, vem uma história, enfim, junto com isso. Então, o encantamento do cliente, eu acho que é fundamental. Então, você tá bem apresentado, ou seja, com um stand de vendas bacana, com um decorado, um apartamento legal, para a pessoa se sentir em casa. Acho que isso é fundamental. E aí a gente tem a parte de vendas, né? Que aí são os especialistas de vendas, que trabalham bem o mercado, já conhecem qual cliente que é o perfil daquele produto. Dependendo do ticket do produto de venda, tem a questão também do salário, que se o cara enquadra ou não naquela faixa salarial. Então tem toda essa parte de expertise de venda, que são os corretores de venda que manjam, que fazem esse trabalho. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pô, e aí, a venda foi mal, erramos o produto, a incorporadora... Cara, já aconteceu. E já aconteceu, né? Só no quem tá começando, já aconteceu com uma empresa top de mercado. Sim. E faz parte, entendeu? Acho que um posicionamento tá no risco, ali... né? Tá no risco. Então, pô, o que eu faço? Tem meios para retroagir? Tem. O registro de incorporação, ele te dá ali 6 meses de cancelamento. Então, um cara foi lá, lançou o produto, fez o stand... regaçou e tal, pá, nada de vender. Né? Cara, ele pode retroagir aquele registro de incorporação, cancelar o registro na matrícula no cartório e repensar o produto, ou vender o terreno, ou, enfim, fazer alguma outra operação ali que rentabiliza o terreno de novo. Seria o denunciar a incorporação? Exatamente, o termo correto é esse aí, denunciar a incorporação. Cara, eu já vi isso acontecer, acho que assim,
Tem alguns empreendimentos icônicos em São Paulo. Tinha um ali na Santa Amaro, consultora grande. Lançou um produto, assim, cara, o terreno era um terreno muito bom, bem localizado, grande, e lançaram um produto, cara, muito grande para aquela região. Muito grande, que eu tô dizendo assim, cara, lançaram um apartamento de 350 metros. E, Não teve aderência. putz, não teve aderência. Aí os caras retroagiram, lançaram outro produto, lançaram um 67 metros, 70 metros, 2, 3 quartos, estourou de vender. Entendeu? Falou, cara, pô, então faz parte. Acho que não é o que a gente deseja, não é o que a gente planeja, mas Lógico. pode acontecer. Sim. E é muito interessante também o ponto de maturidade, né? Então é chegar e falar assim, cara, não tá indo, até que ponto vale manter nessa pegada e falar, aqui é o ponto de que a gente tem que voltar, denunciar a incorporação e realmente refazer o produto. Acho que acho que é o X da questão. É você realmente, o ponto que você vai definir que você vai assumir prejuízo. Sim. Porque a denunciar a incorporação, você vai ter prejuízo. E aí, eventualmente, sim. Acho que... E aí fazer um reestudo para que o novo produto que você vai lançar te dê lucro para suprir o fumo que você levou. Você levou lá no outro. É uma situação muito complicada. Sem Graças dúvida. a Deus a gente nunca passou por isso e Espero não não vamos passar por isso. Mas é bom saber como agir. Né? Acho que não é porque você passou por uma situação não passou ainda por uma situação de crise, você não tem que saber como agir com ela. É Exato. muito bom saber que... você tem instrumentos jurídicos que possam resolver. E pensando em prazo, assim, como que funciona esse trâmite ali de eu voltar ao processo? Eu volto da estaca zero? Eu volto lá no estudo de massa? Como que é isso? Cara, porque é o seguinte, o empreendimento, ele só vira empreendimento mesmo quando tem uma BITS, quando entrega, né? Sim. Então, até aquele momento ali, a gente tem um estudo, a gente tem um projeto aprovado, a gente tem uma licença, a gente tem um alvará, né? A gente tem a permissão, vamos dizer assim, para a gente construir. Então, o cancelamento disso, você retroage ao status quo, né? Ao terreno como era antigamente, com terrenos, né, demolido. Então, tem até uma questão, às vezes tem uma construção ali, o cara fez a demolição, lançou tal, pô, o terreno volta para ser demolido como é. Então, mas acho que assim, se tratando de São Paulo mais uma vez, o terreno ali ele vai ter alguma finalidade, não tem jeito, cara. Você olha, você roda a cidade, é obra para todo lado. Então, de fato, se você retroagiu, alguma coisa você errou, óbvio, mas tem como corrigir a rota, né? É o que você falou, tem só como verificar se a gente vai conseguir suprir aquele prejuízo, vamos dizer assim, que você teve de tempo e de grana investindo naquele terreno. Isso é um desafio. Não, legal, HD. E aí, cara, qual que é o foco hoje na incorporação? Qual que é o nosso foco hoje? O que a gente está buscando? A gente tem aí um foco central, Qual que é a nossa ideia pensando em incorporação hoje, no setor do modo geral? Boa pergunta. Cara, a gente é do segmento de habitação econômica, tá na nossa veia, no nosso DNA. Então, a gente busca empreendimentos residenciais, médio econômico, na cidade de São Paulo. Acho que a gente tem negócios também fora da cidade de São Paulo, tem negócio em BH, acho que muito fruto do nosso relacionamento, né, em BH, então acabou surgindo algumas oportunidades. Estamos incorporando lá também, mas nosso foco agora é a cidade de São Paulo como foco principal. E, Maurício, acho que assim, a gente falou um pouco do eixo, né, desse zoneamento de São Paulo, a zona de eixo de estruturação urbana, e a gente tem buscado muitos empreendimentos nessa localização, exatamente para a gente acreditar que a gente consegue fazer produtos econômicos, mas não só na franja da cidade, né? Acho que a gente tem aquela questão dos econômicos antigos, que são aqueles prédios que estão ali muito na franja da cidade, e esse é um conceito antigo. O conceito novo é, de fato, a gente trazer a população para mais próximo do trabalho, para onde tem uma área de urbanização maior, um local que possa ter uma convivência melhor, parques perto e tudo mais. Então, o nosso foco são produtos dentro da cidade de São Paulo, posso falar em eixo ou em próximo ali da região de metrô, econômicos. É isso. Acho que esse é o nosso legal. foco. E quando a gente fala de econômico, o HD, a gente sempre vai ter ali, não sempre, né? Mas a gente vai estar dentro dos programas, Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E aí vai ter o banco financiador, que é a relação com a Caixa. Queria que você explorasse um pouco mais como que é também essa relação. Você é o cara de relacionamento, cara. vamos explanar isso aí pra gente. Legal. Cara, quem trabalha quem opera no Minha Casa Minha Vida, não tem jeito. A Caixa é o parceiro nosso principal na operação. A Caixa tem produtos diferenciados, tanto para a incorporadora quanto para o cliente. Então, ela oferece taxas de juro mais atrativas para nós, e como financiamento da obra, como para o cliente também. Então, sem dúvida, é o parceiro de quem opera no econômico, é a Caixa. Isso eu não posso negar, de fato, são os nossos parceiros principais aí. Acho que muito em função disso, da questão
das condições, né, tanto de venda quanto de incorporação. E a Caixa também tem uma questão muito legal, que eu acho que o divisor de água, assim, quando eles fizeram um repasse na planta. Acho que isso é uma outra matéria, talvez, para um outro podcast, mas... Boa, já fica anotado aqui já. Acho que a questão do repasse da planta e quando o associativo Caixa, isso mudou muito a questão do incorporador. Basicamente, o cliente ele já é feito uma análise de crédito dele desde a etapa zero, desde o começo. Então, ele não tem aquele negócio do distrato lá na frente. Quando vai entregar a obra, o cara precisa financiar, ele não consegue e tal. Então, isso foi suprimido com essa questão do repasse na planta. Isso é interessante, porque tem muito disso, né? O cara vai pagando as parcelas com a construtora, e aí, na hora que ele vai fazer o repasse lá com a chave na mão, ó, não foi aprovado. E aí? Exatamente. Aí tem o distrato e o cara fica frustrado pra caramba. E aí, de novo, às vezes é o cara que só ia comprar aquele apartamento na vida dele. E pode ser que o cara, às vezes, não tenha muita instrução. Então, às vezes, o cara fez um financiamento e tal, se apertou financeiramente e não conseguiu, né? E isso não acontece nesse caso. Então, acho que são os motivos principais. Ô, HD, eu vou pegando de orelhada, né? Aí eu tenho alguns termos, tipo GIAB, né? Eu queria que você explanasse um pouco mais pra galera aí. De formas leigas ali, ó. O que seria uma GIAB, como que opera cada uma delas, quais são as discrepâncias que a gente pode encontrar de uma para outra. Dá uma... Legal. Não, tem uns termos até piores na Caixa, viu? O GIAB tá mais tranquilo. Não, basicamente o GIAB é a engenharia da Caixa. Então, a Caixa ela é dividida em vários setores. Tem análise de risco, análise financeira, análise de engenharia, tem, enfim, diversas análises. E a GIAB é a que cuida da engenharia. Então, a Caixa ela tem essa área para analisar os empreendimentos. Ela analisa tudo mesmo. Ela analisa seu preço de venda, analisa o seu custo de construção. Ela analisa se aquele produto é aderente àquela região, se não é. Então, é uma engenharia técnica mesmo da Caixa. Cara, isso é interessante porque cara, preto no branco, né? Eles estão colocando a grana na mesa e ele quer saber se aquela grana vai voltar. Exato. Ele vira teu parceiro, realmente, né? Na obra, do modo geral, muito mais do que financiar sem ser no associativo, que é só posterior, na hora da entrega das chaves. Exatamente. Ele tem que entender, acho que um pouco do que você tá vendendo, se aquilo faz algum sentido, tudo. Acho que é um pouco deixa disso. eu ver o que esse cara tá falando aqui, né? Deixa eu ver se faz sentido. Exato. E aí, quando tá envolvendo dinheiro, cara, o mais saudável, que é quem tá colocando a grana na mesa, quer saber o que você tá fazendo. E o banco de dados deles é gigante, né, gente? Então, eles têm muita informação. Então, uma avaliação de unidade, avaliação de terreno, os caras têm ali todas as avaliações ali próximo. E ele vai dar um norte pra não acontecer o que a gente falou agora de uma denúncia, de um voltar, né? Um distrato, ou denunciar uma incorporação. Ele vai evitar isso. Ou pelo menos mitigar. Sem né? dúvida. Se acontecer com ele como um órgão financiador, é porque também ele deixou passar. A gestão do recurso está com ele, né? Sim. Então, a gestão de todos os recursos, esse repasse da planta que a gente fala, então a gente vende para o cliente compra da Caixa, vamos dizer assim. O cliente está vendo ali a Caixa e paga direto para a Caixa. Então, a Caixa faz essa gestão financeira inteira e a gente ali, à medida que a gente vai evoluindo a obra, a gente vai recebendo esse repasse da Caixa. E, HD, só voltando um pouco aí, a gente falou, até um pouco brincando nessa questão de muitas letras, incentivos. Como o nosso foco é São Paulo, a gente, no setor de orçamento, sempre ouve muitas siglas, né, da questão da classificação do apartamento. Nossa, um apartamento NR, esse R2V, putz, esse aqui não, HIS. HMP. Então a gente queria entender um pouco mais, até pra rapaziada que tá em casa, que se interessa por isso, queria entender um pouco mais. O que são essas siglas, o que ela realmente significa para a pessoa que está adquirindo o seu imóvel, o que isso muda para a gente que está pensando num produto, num negócio. Queria entender um pouco mais sobre isso aí. Boa pergunta também. Cara, vamos lá, respondendo as siglas, né? A gente tem legislações de federais, estaduais e tem a municipal. E São Paulo é muito legal porque ela vai muito de encontro com o programa federal Minha Casa Minha Vida. Legal. Então, São Paulo faz essas divisões de faixa de renda de cliente. Então, o HIS, né, que vocês falaram, é habitação de interesse social. Ela tem uma faixa ali de renda de clientes de salários definidas muito bem clara em São Paulo. Então, o HIS1, ele vai de 0 a 3 salários mínimos, ou de 1 a 3 salários. O HIS2 vai de 3 a 6. A partir daí, a gente vai para um HMP, que é uma habitação de mercado popular. A habitação de mercado popular vai de 6 a 10 salários mínimos. Aí já abrange muita gente, né? A grande maioria da população. A partir daí tem o R2V, e o R2V ele não tem limite de renda. Então ele é aberto já a um público maior. Então os empreendimentos de alto padrão, geralmente se a gente vê em São Paulo, a maioria são R2V. O NR ele tem uma classificação de não residencial. Ele já foi pensado para um... Cara, São Paulo movimenta
bilhões, cara, é bizarro. Então, assim, o NR ele já foi mais pensado para uma habitação de curto prazo. Tipo um Airbnb, né? Outras plataformas que a gente Será tem mais aí. rotativo ali, né? Exato, algo mais rotativo, algo mais... Que quando a gente fala de São Paulo, o turismo em São Paulo, ele não é um turismo da pessoa que tá querendo, muitas das vezes, conhecer um lugar, uma praia. Não é um turismo de lazer, né? É um turismo de corporativo, negócios. né? Então, realmente, essa curta temporada acontece muito em São Paulo. Então, é um pouco disso que o NR tenta abranger. Exato. Talvez é uma concorrência talvez dos hotéis até, né? Porque, de fato, às vezes tem um evento em São Paulo, cara, não tem hotel. Você esgota a capacidade. Então, os NRs vieram aí para abraçar essa questão da moradia de curta temporada, né? Acho que é mais esse conceito. E, de um modo geral, Henrique, e o que isso muda pra gente quando a gente tá pensando num produto? Por exemplo, putz, quero fazer um edifício aqui, esse cara vai ser... Eu posso fazer 100% NR? Eu posso... O que eu ganho com isso? O que eu perco? Como que eu consigo brincar aí com essas variáveis? Até pra gente entender um pouco mais como é que funciona o desenvolvimento do produto nesse sentido. Legal. Cara, voltando lá para os zoneamentos, né? A lei de uso e ocupação. Cada zoneamento ali tem as suas faixas ali que a gente pode usar de limites, né? Então, tem alguns zonamentos que incentivam mais a questão do HIS, por exemplo. Naqueles zonamentos, se você for fazer habitação de popular, você consegue fazer, às vezes, 6 vezes o terreno. Ah, não, você vai fazer um HMP, você vai fazer 5 vezes, vai fazer um pouco menos. Então, os zoneamentos definem o que a gente consegue fazer de produtividade. Mas o que mais define mesmo, cara, não é nem o zonamento, é mais a questão do produto. O que a gente vai fazer? Qual público a gente vai atingir naquela região? Então, o que eu falei, o HIS vai até 6 salários. Então, será que aquele público vai conseguir adquirir uma unidade que custa X naquele local? Acho que é mais essa percepção de mercado que a gente tem assim para definir o que a gente quer fazer em cada terreno. E é engraçado você falar isso, porque eu vejo muita dificuldade de incorporador casar produto e praça. Não é fácil, cara. Cara, não, imagino, deve ser um puta desafio, porque você também não quer entregar algo mais ali econômico, né? Você quer dar uma gracinha no negócio, quer colocar uma piscina, você quer colocar um porcelanato ali e tal, e aí o cara às vezes perde a mão, né? O incorporador acaba perdendo a mão e quando vai ver, de novo, tá com um apartamento mais caro, uma praça que não vai pagar aquele ticket. Exato. E aí tem que ficar refazendo o projeto, refazendo o trabalho. Então, aquele incorporador que tem uma maturidade do que é o produto dele, do que ele vai entregar, ele vai fluir muito mais rápido na esteira. Ele vai, cara, esse aqui é meu produto, esse aqui é meu carimbo, eu vou botar aqui nessa praça e acabou, resolveu, vambora, vamos pro próximo. Cara, é legal você falar isso porque o conceito de condomínio clube, né, ele vem muito forte aqui na capital. Então, assim, não vou citar nomes aqui, mas tem incorporadoras, para mim, que fazem um trabalho fantástico. Exatamente isso. O cara já sabe qual que é o produto, já sabe qual que é o custo de construção, já sabe exatamente o que ele quer, quanto ele vende, e ele consegue atingir um público e uma esteira muito mais rápida, né, cara, de licenciamento. Porque o nosso desafio é tempo, cara, porque você fica ali comprando terreno, aprovando, fazendo condição resolutiva. Quando você vê, passou 1 ano e meio e você tá na estaca ali 2, entendeu? E então, é dinheiro no tempo, né? Cara, encurtar esse ciclo é o maior desafio do nosso setor. É muito louco isso. É você deixar um pouquinho a vaidade de lado. Falar assim, cara, meu produto não tem piscina, ponto. Assume isso, vambora. E vai. Isso. E acerta a praça com aquele produto e vambora. Você falou um pouco dos tetos salariais no HMP, HIS e tudo mais, mas também tem o teto de venda, né? Como que funciona aí os limites? Claro que os números cravados você pode não ter aí, né? Mas como que funciona ali, tipo, quais são os meus limites de venda? E o AE2V eu não tenho limite, né? Posso vender fora do programa e já era. Da próxima vez vocês me avisam as perguntas antes, hein, gente? Brincadeira, pessoal. Cara, não, os limites de vendas, de fato, eles variam de cada município para município. Então, é tabelado isso, tem tabela. Hoje, para São Paulo, o HIS e o HMP vai até R$350 mil para a cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo é que paga mais. Então, você pega outras capitais, aí vai reduzindo bastante, 320, 330. E isso foi reajustado, né? Antigamente, São Paulo, eu lembro, São Paulo era 220, depois aumentou para 240. Esse negócio de eu lembro aí, cagueta a idade, né? E eu lembro lá, não sei quantos anos, era 190, e tal. Cara, e aí hoje, acho que assim, o custo de construção, aí vocês vão falar melhor, né? O orçamento ali, cara, você bate hoje, daqui a 6 meses já é outro, daqui a 6 meses já mudou de novo. E esse é um problema, né? Porque a gente tem um limite, por exemplo, igual você comentou, de R$350 mil.
Mas não necessariamente o nosso custo de construção ele é linear. Exato. Ou seja, de quanto tempo isso tem algum tipo de estratégia dessa reavaliação por parte Cara, na dessa prática, análise? a minha visão é o seguinte: a pressão do nosso setor faz com que isso mude. Porque, cara, é simples. O custo de construção está aqui, todos os custos estão aqui. O preço de venda está aqui. À medida que o custo de construção vai subindo, cara, vai espremendo a margem. E chega um momento que ele fica insustentável. E aí o mercado pressiona e aí esse teto aqui sobe. Então isso vai acontecendo a cada tempo. Acho que assim, sei lá, de ano em ano, talvez de um pouquinho mais, isso acaba acontecendo porque é inevitável. O que não acompanha muito, às vezes, é o salário, né? Assim, o nosso salário. O salário nosso não acompanha essa escalada de preço. Então, aí tem medidas. Então, às vezes o governo faz subsídio. Então, pô, às vezes você não consegue comprar uma unidade de 250 mil, você tem uma renda lá de X. Então, você tem um subsídio, às vezes, do governo para efetivar aquela compra, viabilizar aquela compra, né? Então, acho que é um jogo, assim, sabe? Sim, Acho que tem um pouco disso e também tem um pouco da nossa parte de reinventar, às vezes, o produto, novas tecnologias, reavaliar o produto também, do modo geral, para que a gente consiga, às vezes, também fazer isso acontecer, né? Encaixar esse produto nesse limite, né? É uma execução mais eficiente no ponto de vista Isso, a econômico, gente né? tem essa via de mão dupla, né? Do modo geral. Isso é Cara, interessante. eu acho que vocês citaram pontos fundamentais, assim. Acho que talvez vou chamar de reengenharia, né? Acho que a reengenharia aí do setor de orçamentos, de projetos, com corporação, eles trabalham a Orçamento quatro ajuda mãos. muito, orçamento é top. Quando manda um preço bom, né? É 2 contra 1, mano. Cadê? Ajuda aí, pô. Não, orçamento é top. Não, mas é muito curioso isso mesmo que você falou, tipo, porque tudo tem que ter equilíbrio no mercado de uma forma geral. Então, vai subindo o custo de construção, se no sobe o preço de venda, você tem um achatamento de margem e você tem, sei lá, um esfriamento do setor, né? Porque perde o interesse do investimento naquilo. Você não vende, não vamos dizer assim. Né? E também, se você sobe muito para poder manter uma margem alta, você não vende porque o salário não acompanhou. Exato. Então, assim, cara, é equilíbrio. É equilibrar pratos o tempo inteiro. O tempo inteiro. É muito orgânico, né? A gente fala de número, mas é orgânico puro. E aí, pensando em tudo isso um pouco que você comentou, eu queria entender um pouco de você, Henrique. Como você está enxergando o cenário? Nosso cenário aqui, a gente está falando de uma habitação com cunho social. Como você está enxergando isso hoje, cara? Cara, é uma pergunta ampla, mas tentando objetivar. O governo que está hoje, né, no Brasil, ele é um incentivador, né? Não estou defendendo aqui política nenhuma, tá, gente? Acho que só para deixar bem claro. Mas, de fato, uma bandeira, né, do governo é a Minha Casa Minha Vida. Isso é fato. Então, o fomento à habitação econômica, ele está alto, né? Tem bastante fomento para a faixa 1, aquela faixa de renda mais baixa que a gente falou, talvez o HS1, né, em São Paulo. A gente fala faixa 1, a gente fala da Minha Casa Minha Vida, né, federal. HS São Paulo. Então tem bastante fomento. Acho que o momento é muito propício para compra de terrenos, para desenvolver novos negócios, para a gente aprovar de fato. Cara, é o que eu acredito. Assim, a habitação, a demanda habitacional anual, ela é crescente. Né? Todo mundo casa, tem filho, e a demanda, às vezes, ela é calculada de uma certa forma. O seguinte: às vezes tem mais de 2 pessoas por cômodo, por quarto. E aquilo ali é uma demanda habitacional, de ter mais uma unidade, né? Então, a taxa de natalidade, tem essas questões todas, elas influenciam na demanda habitacional. O que o mercado produz de unidades o ano não absorve o crescimento da demanda habitacional. Caraca. Então, a demanda habitacional está sempre crescendo e o mercado não consegue produzir o número de unidades que a demanda cresce. Por mais que a gente, em São Paulo, principalmente, qualquer esquina que a gente passa, a gente vê uma nova construção ali, um novo prédio. E mesmo assim a gente não consegue aí atingir o necessário, atender essa demanda. Isso pra gente é ótimo. Maravilha. Mas esse é o nosso desafio, né? Da gente conseguir, talvez, atender essa demanda nossa aí do nosso Brasil. Bom, hein, cara? Puta desafio da hora, né? Cara, atender uma demanda que tá lá. Cada vez que passa, ela aumenta mais ainda e eu tô correndo atrás. É ótimo. Excelente. Exato. Acho que esse é o... Mas, assim, acho que é um momento muito propício para habitação. Olha, até para encerrar aqui, eu sempre faço essa pergunta muito no sentido do líder, que é o HD, né? O que você busca numa pessoa para poder trabalhar na área que você atua? E aí não só no sentido técnico, né? Não só as habilidades que você precisa
ter tecnicamente de conhecimento, mas também no comportamental. Eu sei que a Unitar ela tem uma filosofia muito de... O técnico a gente ensina, né? O comportamental a gente tem que contratar perfis. Então, qual que é o perfil da pessoa para trabalhar na equipe do HD? Sem dúvida, multidisciplinar ela tem que ser, né? Porque a gente viu na nossa conversa aqui que a gente trata com pessoas, trata uma parte de direito, de tudo um pouco a gente Engenheiro, mexe aí. Advogado, engenheiro, arquiteto. É isso que eu ia falar, acho que tem que ter umas 4 formações. Né? Não, brincadeira, Mas cara. não era o comportamental. Acho que assim, putz, é o que você falou, o técnico a gente aprende, mas sem dúvida ser um profissional ali que, cara, o comportamental para mim é fundamental. No ponto de vista de valores, é óbvio, né? Questão meio óbvia. Valores, a parte técnica é importante também, porque, cara, nenhuma empresa hoje em dia tem aquele tempo ali para desenvolver as pessoas e tal. Então, não que a gente vai chegar com um cara 100% pronto, não é isso que eu quero dizer. Mas, pelo menos com uma bagagem técnica mínima, acho que é importante ter passado já por empresas do setor, de ter... Acho que isso é importante, mas é o primeiro, né? O primeiro check, né? Mas acho que o fundamental aí é a parte comportamental, no ponto de vista de habilidade interpessoal, de lidar com pessoas. Acho que tem um perfil também de cada área, né? Acho que assim, o Novos Negócios é um cara mais comercial, é um cara que tem mais habilidade interpessoal. O cara técnico, o cara que faz licenciamento, é um cara um pouquinho mais by the book, né? É o cara mais centrado ali. Caxias ali. Mas ele tem que ser Caxias, né? Porque senão eu não quero que o cara depois me traga um problema, né, institucional, né? Então, acho que, cara, é difícil, assim, porque a gente entra numa seara, talvez até de gerações, né? As gerações novas estão chegando, sem dúvida, isso é uma pauta gigante aí pra gente conversar. Mas eu procuro uma pessoa, acho que principalmente que tem os valores que a gente tem, que pelo menos saiba um pouco da parte técnica, não precisa saber tudo, óbvio, ninguém sabe, não nasce sabendo tudo, mas que pelo menos já fale a língua ali, né, de que a gente quer ouvir, e que saiba relacionar, saiba conversar, saiba comunicar de uma forma efetiva. Acho que isso é o principal. E é muito interessante você falar isso, porque a gente gravou o episódio com o Andrei, né? E quando a gente fez essa pergunta para ele foi muito no sentido também de habilidades de comunicação interpessoal, que o cara conseguir se comunicar com outros setores de forma leve, de forma a saber chegar, a saber sair. E é bizarro isso, que a gente vê isso muito presente na Unitar, mas é algo que você não consegue na faculdade. A faculdade não tem um curso de, e aí, vamos saber conversar aqui com o seu amiguinho de trabalho, vamos saber cobrar o teu coleguinha. Não tem isso, né? Sim. Então, realmente é uma habilidade que a pessoa desenvolve no dia a dia, com pessoas que têm essa característica, e aí é um pouco que a gente sempre brinca. A Unitar realmente é uma escola, porque a gente tem muito enraizado isso, o saber chegar, dar um toque no cara, falar, preciso da sua ajuda aqui nisso aqui, preciso dar uma atenção nesse aspecto. E aí as próximas gerações que vêm, que são os estagiários, que a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação deles, eles vão aprender por exemplo. Então eles vão ver como que a gente aborda ali. O Maurício, na hora que ele tá abordando o setor de suprimentos, pedindo uma cotação, o Enzo, que é o estagiário dele, fala, o Maurício chega no sapatinho, ele sabe chegar, sabe sair, sabe trocar uma ideia, sabe abordar. Então, isso sem dúvida é um negócio à parte que a Unitar tem. Eu entendo que outras empresas também têm, mas eu vejo muito forte, muito presente na Unitar. Isso é muito positivo. Legal. Acho que talvez a gente pode resumir nos soft skills, né? Soft skills, acho que é o que a gente busca nas pessoas. Acho que é importante ela ter essas habilidades interpessoais. Legal. Sem dúvida. Legal. Sim. E aí, HD, para finalizar, a gente quer entender um pouco mais sua visão daqui para frente. Futuro da parte de incorporação, desenvolvimento imobiliário. O que você está enxergando aí? Cara, estou muito animado, muito mesmo com a Unitar, sem dúvida. A gente está em pouco tempo aí, a gente fez muita coisa. Eu tô animado. E tem trabalho pela frente, tá, meu amigo? Vamos montar aqui. Cara, acho que assim, nós temos desafios para esse ano aí de lançar os nossos empreendimentos, da gente seguir alçando voos aí na parte de incorporação. Então, estou muito animado, Maurício e Igor, aí, para a gente desenvolver mais coisas, desenvolver muitos produtos em São Paulo, BH e, quem sabe, fora dessas regionais também, mas com muito pé no chão, sabendo, né, dar os passos, acho que usar o máximo possível das nossas habilidades do ponto de vista de empresa, né? Cara, a gente tem especialistas fantásticos, tá? Orçamento, planejamento, controle, quer dizer,
Danado, André faz Brincadeira. Obrigado, hein, velho? A turma cara, é diferenciada. Acho que Legal. a gente conseguiu utilizar as habilidades de cada um em cada setor e unir forças. Acho que isso meio que representa meio que a Unitar, né? Nesse sentido, assim. Então, tô animado pra caramba. Legal, show. Muito boa. Bom, chegamos ao final, gente. Muito obrigado. Maurício, alguma consideração final aí? Não, somente agradecer. Muito interessante a conversa, HD. O Henrique, né? Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente conseguiu entender um pouco do que é o trabalho de incorporação, desenvolvimento. Acho que é interessante isso. Lógico que quem quiser aí, a gente só queria deixar um recado final. Quem quiser trazer algum terreno, conhece algum terreno, como é que faz para entrar em contato com o HD aí pra gente... Manda no zap. Pode procurar a gente. Cara, tem um terreno bom aí, mais de 1.000 metros quadrados. Posso procurar onde tá. Tem o meu pai, tem um terreno, meu tio. Pô, com certeza. E acontece bastante. Acho que, sem dúvida, tô aberto aí a trocar ideia aí, a gente entender que a gente pode agregar aí e construir junto. Legal. De qualquer forma, muito obrigado, viu, HD? Valeu. Foi muito interessante. HD. Valeu. Obrigado, Obrigadaço. Igor. Valeu. Valeu, Maurício. Valeu. Valeu, sim. Cara, sem dúvida foi uma aula aqui pra gente. Foi Que enriquecedor isso. demais. Obviamente, de novo, a gente tá sempre ali num paralelo, então eu consigo entender um pouco da tua área, mas hoje consegui me aprofundar mais. Foi muito enriquecedor. Eu espero que pra galera que tá assistindo também tenha sido tão bom assim quanto foi pra mim. Acho que pro Maurício também foi. A gente conseguiu ter uma... Espero que tenha tido uma troca, né? Opa, Porque com certeza. papo é uma troca, né? Espero que a gente tenha agregado alguma coisa Não, também o próximo pra você. orçamento vai vir mais baixo, tenho certeza. Não conta com isso, E não. sem dúvida... E sem Mas dúvida... a gente vai ser mais compreensível. Né? A gente fala assim, cara, eu não vou colocar a gordurinha aqui não, que o HD precisa rodar o negócio. Fechar Sempre o no negócio. chão. E É sem isso aí. dúvida que esse papo, a gente deu pra analisar que foi pouco tempo pra muito assunto que a gente tem pra trocar. muito. O HD é um... Passa rápido. Nossa, cara, Imagina. show de Passa bola rápido. mesmo, HD. Muito Vamos obrigado. pros próximos. Valeu, tamo junto. Show. Valeu. É isso, rapaziada. Chegamos ao final de mais um episódio. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Já curte esse vídeo aqui no YouTube. Já segue a gente no Instagram e no LinkedIn. E não percam as novidades. Vai ter muita coisa boa aí. O projeto é ambicioso, o projeto é grande. Tem muita engenharia pela frente. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio. Abraço.